Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática e hoje vamos falar de equações. Atenção, estamos chegando então no nosso final da unidade, nosso final do ano, então preciso que vocês prestem o máximo de atenção possível para esse conteúdo, porque ele é muito importante para os próximos anos, tá bom? Quando a gente fala de equação, a gente está falando aí, a gente vai falar de equação de novo no oitavo ano, no nono ano e daqui para frente na vida de estudante de vocês em relação à matemática, tá bom? Então bora lá, presta atenção. Primeiro eu trago aqui a imagem de uma balança. Ah, professor, por que é essa imagem de uma balança? Observa só, quando a gente fala de equação, na verdade a gente está se referindo basicamente ao que ocorre numa balança. O que você tem aqui? A balança, para ela estar em equilíbrio, o peso que você tem aqui do lado esquerdo, certo? Tem que ser igual ao peso que você tem do lado direito, certo? E quando a gente fala de equação, é basicamente isso, uma igualdade. O que você tem do lado esquerdo tem que ser igual ao que você tem do lado direito. Só que aqui a gente está falando de uma balança, né? E lá na matemática a gente vai estar falando basicamente de números, né? De álgebra, certo? Esses números misturados com letras, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Quando vocês trabalharem, quando vocês lembrarem de equação, lembrem-se de uma balança. Por exemplo, na balança abaixo há um objeto de massa desconhecida. Então você tem aqui, ó, 300 gramas desse objeto. Esse aqui, ó, você não sabe, então como se fosse na matemática a gente chamasse de x, tá certo? Ok? E desse lado aqui você tem 1000 gramas e 700 gramas. Só que você percebe que a balança está em equilíbrio, certo? Então você percebe que eles estão aqui, ó, na mesma medida aqui, né, com a mesma medida. Ou seja, com o mesmo peso no caso, né? Ou seja, o que eu estou chamando de x aqui, a questão está chamando de A. Então você tem o quê? 300 desse primeiro peso, 300 desse segundo peso, e você tem esse peso que a gente não conhece, que a questão está chamando de A, que eu chamei de x, mas vamos trocar aqui e vamos chamar de A agora. Lembra que quando eu falei para vocês em relação à álgebra, eu posso dizer que na matemática eu posso usar qualquer letra que eu quiser, tá bom? A, B, C, X, Y, Z, ok? E do lado de cá eu tenho o quê? Eu tenho esse peso aqui com 1000 gramas e tenho esse peso aqui com 700 gramas. Ou seja, eles estão aqui em equilíbrio. Então, esse lado aqui, ó, 300 mais A mais 300, é igual, ó, o símbolo de igual, a 1000 mais 700, tá bom? A gente ainda não vai resolver a questão, mas aqui, você olhando a questão, você já consegue ter uma noção do resultado. Obviamente que nem toda questão de equação vai ser tão óbvia assim. Então, por isso, tem digamos assim, algumas dicas que eu posso dar para vocês, para que vocês consigam resolver algumas equações que são mais complexas. Olha a dica da garotinha aqui, ó. As igualdades que apresentam pelo menos uma letra são denominadas equações, assunto que estudaremos a seguir. Então, o que ela está falando? Ó, se você tem aqui uma igualdade, o que é uma igualdade? É o sinal de igual, né? Você tem uma igualdade, alguma coisa igual a outra. Só que você, para ser equação, como ela está falando aqui, ó, para ser equação, você precisa de ao menos uma letra. Ah, professor, vai ter sempre uma letra? Pode ter mais de uma, tá bom? Mas tem que ter pelo menos uma letra. Então, você tem que ter a letra e você tem que ter a igualdade para que a gente conheça aquela questão como uma equação. Observações. Veja através de exemplos que em uma igualdade continuará sendo válida se adicionarmos ou subtrairmos os mesmos números aos seus membros. Quando a gente vai resolver uma equação, você vai utilizar esses elementos que eu estou citando aqui agora, essas observações, tá bom? Mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela, mas o que você precisa levar em consideração? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que 3 mais 8 é igual a 15 menos 4, certo? Quanto é que é 3 mais 8? 3 mais 8 é igual a 11. 15 menos 4 é igual a 11. O que essa observação está querendo dizer? Se você subtrair 2 de um lado e subtrair 2 do outro, ou se você somar 2 de um lado e somar 2 do outro, essa igualdade aqui, ó, continuará valendo. Né? Por quê? Porque se você pegar o 11 e subtrair 2, você tem 9. Se você pegar o 11 do lado direito e subtrair 2, você continua tendo 9. Então você continua tendo que um lado é igual ao outro, independente se você está somando ou subtraindo. O que é importante dizer é que o que você fizer de um lado, você precisa fazer do outro também. Okay?
A multiplicação também é a mesma coisa. Se você tem uma igualdade, se você dividir ou multiplicar de um lado, você precisa dividir ou multiplicar do outro também, tá certo? Aqui você tem, ó, 16 menos 2 é igual a 14, e aqui você tem 14. Então, 14 é igual a 14. Se você dividir esse 14 por 2, vai ficar o quê? 7 é igual a 7. Certo? Então, são dicas, são observações que a gente vai fazer na resolução de equações. A professora, a gente vai sempre precisar fazer isso, não que eu vou mostrar uma dica ainda melhor na hora de resolver, tá bom? Mas não, deixa eu chegar mais para frente um pouquinho. A gente precisa compreender, primeiramente, o conceito de equações, tá certo? Por isso que eu tenho que falar aqui o passo a passo. Se elevarmos seu membro a um mesmo expoente, a igualdade também continuará sendo válida. Então, por exemplo, se você tem um valor de um lado, um valor do outro, se você pegar esse valor aqui, elevar ao quadrado, e pegar o outro valor, elevar ao quadrado, você vai ter também a mesma igualdade. Você vai conseguir satisfazer essa igualdade de um lado e de outro, tá bom? Então, são pequenas observações que, se você adicionar ou subtrair, multiplicar ou dividir, ou então se você tornar um expoente, né, elevar um expoente de um lado e do outro, você possui a mesma igualdade, você tem a mesma igualdade, você não altera, digamos assim, essa igualdade. Primeira situação, então, que representaria uma equação. Amanda, aqui é uma situação problema, tá bom? Então vocês começam a resolver agora, não direto, mas digamos, você vai perceber um probleminha e vai encontrar uma equação nesse problema. Amanda foi ao mercado comprar algumas caixas de leite e gastou, ao todo, R$ 15. Para relacionar o número de caixas de leite que a Amanda comprou com o valor que ela gastou, podemos representar essa quantidade por x e escrever a seguinte sentença. Então, observa só. Preço da caixa de leite, R$ 3. Né? A caixa de leite custa R$ 3, como já está dizendo aqui. Ó. X é o quê? É o número de caixas compradas. Então, a gente já começa a perceber um início de equação, porque já tem a letra, tá bom? Tendo uma igualdade, como vocês estão vendo aqui, ó, então isso aqui se torna uma equação. Então, para eu saber quantas caixas de leite ela conseguiu comprar, sabendo que cada caixa de leite custa R$ 3 e que ela gastou um total de R$ 15, eu preciso resolver essa equaçãozinha aqui. Eu ainda não vou resolver, vocês já sabem o resultado, né? Muito fácil isso aqui, muito tranquila, mas eu vou mostrar mais à frente como é que a gente resolve esse tipo de questão, porque, como eu falei, algumas são óbvias, outras nem tanto. Situação 2. Flávia viu o recado abaixo no mural da escola. O professor de música está selecionando 6 adolescentes, meninos e meninas, para formar uma banda. Inscrições na sala de música. Okay? Em seguida, ela se perguntou quantos meninos e quantas meninas podem compor essa banda, certo? E aí, como a soma do número de meninos com o número de meninas tem que ser igual a 6, podemos indicar o número de meninas por x e o número de meninas por y. Ou seja, eu estou chamando meninas de x e estou chamando meninos de y, certo? E escrever a seguinte sentença. Se eu sei que um total de meninos mais meninas tem que ser igual a 6, como está falando aqui, ó, 6 adolescentes. Então, se meninas é x e meninos é y, então x mais y, meninas mais meninos, tem que ter um total de 6. Então, perceba que aqui representa também uma equação, porque eu falei com vocês que não precisava ser apenas uma letra, precisava ter a partir de uma letra, tá certo? Então, você tem duas aqui agora. Quanto mais letras você tiver, normalmente essa equação vai se tornar um pouco mais complexa, tá certo? Mas a gente vai conseguir resolvê-la tranquilamente, beleza? Então, chegamos no conceito de equação. Equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade, né? Tem que ter igualdade, em que números desconhecidos, a famosa álgebra, né? São representados por letras. Então, a gente não conhece aquele valor de menino e a gente não conhece aquele valor de menina. Então, eu vou chamar de x e vou chamar de y, com a intenção de resolver, tá bom? Que essas letras são chamadas de incógnitas. Então, quando a gente não conhece alguma coisa, isso se torna uma incógnita. E é o que a gente chama essas letras na matemática. Ok? Então, por exemplo, você tem aqui 2x igual a 4. Isso aqui é uma equação. Por quê? Porque você tem uma igualdade, né, aqui, e você tem uma incógnita. Nesse caso, a incógnita é x. Aqui é a mesma coisa. Ó. Você tem a ao quadrado igual a 4. Você tem uma igualdade e você tem também uma incógnita. Nesse caso aqui, é a letra A. E aqui você tem 3m menos 5n é igual a 7.
certo? Você também tem uma igualdade e você tem, no caso aqui, duas incógnitas m e n, tá certo? A observação é a seguinte: nem toda sentença matemática é uma equação. As sentenças abaixo, por exemplo, não são equações. E a gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas, como são chamadas essas sentenças aqui. Por que elas não são equações? Porque eu acabei de falar para vocês que para ser equação precisa, ó, olha aqui em cima, ó, ter um sinal de igualdade. Isso aqui não é um sinal de igualdade, certo? Você tem aqui x mais y é maior do que 8. Ou seja, não é uma equação, pois essa sentença não apresenta sinal de igualdade. Então, por causa disso aqui, ó, ela não se torna uma equação. Tem a letra, mas não tem a igualdade. Já o de baixo é o inverso. Você tem a igualdade, porém você não tem a letra. Ou seja, isso aqui não é equação também, tá bom? Para ser equação, repito, você precisa ter no mínimo uma letra e você precisa ter uma igualdade. Observação. Note que em todas as equações há um sinal de igual, ou seja, todos representam igualdade. Até aqui, nenhuma novidade para vocês. Em uma igualdade, a expressão à esquerda do sinal de igual é chamada de primeiro membro. Então, se você tem uma igualdade, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro membro e esse aqui é o nosso segundo membro, certo? Então, o que tiver à esquerda da igualdade chama-se primeiro membro, o que estiver à direita da igualdade chama-se segundo membro, tá bom? E aí a gente entra no conteúdo, né, que é o foco do que a gente vai trabalhar aqui agora, que é a raiz de equação. Ou seja, o que é a raiz? Raiz, na verdade, é a solução que você tem para aquela equação. Vamos prestar atenção aqui, ó. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas alguns deles tornam a sentença verdadeira. Vamos retomar a situação 1 e verificar como obtemos a raiz da equação apresentada. Então, observa só. Essa situação 1 é aquela primeira situação que a gente estudou anteriormente, que eu falei para vocês que vocês já sabiam o valor, que era em relação às caixas de leite, né? Mas que a gente não ia resolver ainda. Então, eu vou mostrar agora, olha só. No caso da equação 3x igual a 15, em que x representa o número de caixas de leite, o número 5 torna a sentença verdadeira. Então, a gente já sabia, desde aquela hora que a gente leu a questão, que o valor de x, no caso aqui, ó, o valor de x era igual a 5. Por quê? Porque 3 vezes 5, você tinha um resultado igual a 15, certo? Então, dizemos que 5 é a raiz dessa equação, certo? 3x igual a 15. Assim, descobrimos que a Amanda comprou o quê? 5 caixas de leite, porque o x, no caso, representava a quantidade de caixas de leite. Ok? Então, o que é a raiz de uma equação, como eu já havia falado anteriormente? Raiz de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Tá certo? Então, você tem uma incógnita, certo? Você tem um valor de x. Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o valor de 3, por exemplo, x igual a 3, 3 vezes 3 é igual a 9, que é diferente de 15. Ou seja, o 3 não seria uma raiz dessa equação, porque o 3 não torna essa sentença verdadeira. Podemos verificar se um número é raiz ou não de uma equação, substituindo a incógnita pelo número considerado, que foi o que a gente acabou de fazer no anterior. Se a sentença for verdadeira, o número considerado é raiz da equação, que a gente também já mostrou. Se a sentença for falsa, o número não é raiz da equação, como a gente também já falou aqui anteriormente. Então, mais um exemplo. Vamos verificar se menos 1 é raiz dessa equação aqui. Ou seja, como é que eu vou saber isso? Na hora que eu substituir o menos 1 no lugar do x, esse valor, essa igualdade tem que ser verdadeira, tá bom? Então, bora lá. Então, você tem 8x mais 3 igual a menos 5, ok? No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho 8 vezes menos 1, que é igual a menos 8. Estou repetindo mais 3 e estou repetindo aqui o igual a menos 5. Bora ver então. Menos 8 com mais 3 vai dar o quê? Menos 5. Ou seja, eu sei que menos 5 é igual a menos 5. Tá correto? Tá. Então, eu sei que o menos 1 é sentença dessa equaçãozinha aqui, tá bom? É uma sentença verdadeira. Menos 1, desculpa, eu falei sentença, não, na verdade é raiz, né, dessa equaçãozinha aqui, tá bom? Porque essa sentença aqui se tornou verdadeira. Agora, se por exemplo, eu quisesse substituir o x por 1, né? Eu falei é menos 1, mas agora é 1 positivo. Então, bora lá. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. No lugar do x, vamos colocar o valor de 1. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 mais 3 é igual a 11. 11 é igual a 5? Não,
né? Igual a menos 5? Não. Então, essa sentença aqui é falsa. Ou seja, o número 1 não é raiz dessa equação. Tá bom? Então, para essa equação ser verdadeira aqui, a gente conseguiu o valor de menos 1. Nesse caso aqui, 1 positivo não é raiz dessa equação. E entramos agora no conteúdo que a gente conhece como conjunto universo e conjunto solução de equação. Vocês vão perceber aqui agora que alguns valores até se encaixam no lugar do x, até torna aquela sentença verdadeira. Porém, a gente precisa saber do conjunto universo. Qual é o conjunto que aquela questão está trabalhando? Vamos entender melhor essa situação aqui agora. Ricardo precisa descobrir a medida do lado de um quadrado que tem área igual a 49 centímetros quadrados. Então, você tem aqui um quadrado e a área desse quadrado é igual a 49 centímetros quadrados. Veja como ele pensou para resolver a situação, sabendo que ele considerou que o lado do quadrado mede x. Então, ele está considerando o seguinte: a gente sabe que em um quadrado todos os lados são iguais, né? Tem o mesmo tamanho. Então, ele está chamando os lados aqui de x. Tá bom? Então, ele sabe que para resolver essa equação, ele colocou o seguinte: x ao quadrado é igual a 49. Sim, né? Porque x vezes x, ou seja, x ao quadrado, é a área de um quadrado. Então, x ao quadrado tem que ser igual ao 49, que é a área que foi dada no início da questão. Então, ele tem que pensar o seguinte: algum número que, quando ele eleva ao quadrado, tem que ser igual a 49. Aí ele pensou: há duas possibilidades, menos 7 e 7. Sim, né? Porque quando você eleva o menos 7 ao quadrado, você tem o quê? Menos 7 vezes menos 7. E aí você faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Ou seja, satisfaz o resultado da equação aqui, né? Mas pode ser 7 também, porque quando você faz 7 vezes 7, você tem também o resultado de 49, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, como eu mostrei, menos 7 ao quadrado é igual a 49, ok, né? Uma igualdade aqui, ok? E 7 ao quadrado também torna essa sentença verdadeira. Agora, se você observar bem, certo? Não tem sentido você falar que o lado do quadrado mede menos 7. Que coisa estranha. Como é que um lado vai medir menos 7? Né? É a mesma coisa que falar bem assim: poxa, eu tenho altura de menos 1,82 m. Que loucura é essa? Você mede menos? Não existe, né? Então, em algumas situações, aquele número ali não vai caber naquela situação, né? Não vai dar certo, não vai se encaixar como solução daquela equação. Então, nesse caso, a gente vai desconsiderar o menos 7, tá bom? Apesar de ser, né? Apesar de satisfazer o resultado da equação, né? Mas a gente vê que não tem lógica eu colocar um número negativo nessa questão. Ou seja, o que vai ficar valendo aqui no caso é o 7 positivo. Então, chegamos à conclusão que, quando resolvemos uma equação, precisamos saber quais números podem assumir o valor das incógnitas. Esses números devem ser raiz da equação e fazer parte do conjunto universo. Olha a palavrinha aparecendo aqui, conjunto universo. Esse conjunto universo na matemática, a gente representa geralmente pela letra U, certo? Então, quando você vê o U ali, é porque aquele ali é o conjunto universo, certo? O conjunto formado pelas raízes que fazem parte do conjunto universo da equação é denominado conjunto solução. Então, você tem o conjunto universo, que é basicamente o conjunto que você está querendo trabalhar naquela questão, e a solução, digamos assim, é o que a gente chama de conjunto solução, que é representado normalmente pela letra S, certo? Ficou um pouquinho complicado, mas vamos entender agora como exemplo aqui. Então, por exemplo, para resolver a equação x ao quadrado igual a 16, a gente precisa o quê? De um número que elevado ao quadrado vai dar o resultado 16. Só que ele está falando que o conjunto universo que ele quer é o dos números n. N representa que conjunto, pessoal? Natural, né? Então ele está falando, você vai me dar essa resposta, mas eu só vou aceitar essa resposta se o número que você conseguir pertencer ao conjunto dos números naturais. Ou seja, do zero em diante, né? Então só os números positivos. Então bora lá. Quais são aqui então os valores que satisfazem essa equação? O 4 satisfaz, né? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. E o menos 4 também satisfaz. Por quê? Porque menos 4 ao quadrado também é igual a 16. Só que a gente vai observar que no conjunto, né, universo, ele está falando que são só números naturais.
O menos 4 não é o número natural. O menos 4 é inteiro, porque o conjunto dos inteiros são o quê? Os números positivos com o negativo. O número natural é apenas a parte positiva. Tá certo? Então, a gente elimina o menos 4 e coloca como conjunto de solução, ou seja, o meu S, que é o conjunto de solução, vai ser apenas a parte positiva, vai ser apenas o 4, como a gente viu aqui. Tá certo? Agora, nesse segundo exemplo, você tem basicamente a mesma equação, né? X ao quadrado igual a 16, só que agora você muda o conjunto universo para Z. Então, ele está te falando o seguinte, ó, agora meu conjunto universo, né, o resultado dessa equação tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, ele pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Mas, nesse caso aqui, se pertence ao conjunto dos números inteiros, por exemplo, não pode ser uma fração. Certo? Você não pode encontrar aqui, por exemplo, 1 sobre 2, né? Porque o número tem que ser inteiro, não pode ser ali metade, não pode ser um número decimal, por exemplo. Tá bom? Então, bora lá. Você sabe que satisfaz essa equação aqui tanto o valor de 4, como eu falei acima, né? 4 ao quadrado é igual a 16, quanto o valor menos 4, porque menos 4 ao quadrado também é igual a 16. Então, como o meu conjunto é o inteiro, esses dois valores aqui, a gente pode chamar de raízes dessa equação. Então, o meu conjunto de solução, ou seja, o meu S, vai ser igual a quê? Menos 4,4. Né? Então, vai ser representado dessa forma aqui. Ó. O menos 4 é 1, separado por vírgula, né? O 4 é outro. Tá bom? Aí você tem aqui uma chavezinha aqui, né, para mostrar esse conjunto de solução. Normalmente a gente representa dessa forma aqui. Ok, criança? Então perceba que não tem dificuldade, certo? Por enquanto não. Mas a gente vai perceber que lá quando a gente chegar ali em equações do primeiro grau, que é na nossa próxima aula, a gente vai ter uma questãozinha que é mais complexa, tá certo? Mas com as dicas que eu vou passar para vocês, a gente vai resolver facilmente aquela questão. Mais um aqui então. Ó. Na equação x mais y igual a 6, que equação é essa aqui? É daquela questão anterior que a gente mostrou, que o professor de música estava selecionando meninos e meninas, tá bom? A gente tinha chamado naquela ocasião meninas de x e meninos de y, tá bom? O número de meninas mais o número de meninos tinha que ser igual a 6, tá certo? Então, os números x e y, que representam o número de meninas e o de meninos, devem ser naturais. Ah, professor, por que devem ser naturais? A questão não falou disso. Mas é lógico, pessoal. Por quê? Porque não faz sentido você falar que eu vou ter um total de menos 4 meninas. Né? Não existe você representar o número de meninas por um número negativo. Né? Não tem lógica eu falar assim, chama ali menos 2 pessoas para mim. Olha que coisa estranha, certo? Então tem que ser número natural, tem que ser um número positivo. Tá certo? E dessa forma a gente consegue construir, né, a solução daquela equação de 7 modos diferentes. Então, por exemplo, você pode ter nenhuma menina, mas você pode ter 6 meninos. Ou seja, 0 mais 6 é 6, então você satisfaz o resultado daquela equação. Né? Satisfaz o que o professor pediu. Tem que ser 6 adolescentes. Tanto faz ser menina ou menino. Né? Nesse caso aqui só tem meninos, mas você consegue chegar no resultado que são 6. Ou então você pode ter uma menina com 5 meninos, certo? Vai ter um total de 6 também. Da mesma forma que você pode ter 3 meninas e 3 meninos, ou ainda você pode ter 6 meninas e nenhum menino, que você vai continuar satisfazendo o resultado daquela equação. Então você tem essas 7 possibilidades, como a gente está mostrando aqui, ok? As soluções de uma equação com 12 incógnitas podem ser expressas por pares ordenados, que vocês já viram falar sobre isso aqui, sobre o par ordenado, principalmente quando a gente faz esse detalhezinho aqui, ó, esse plano cartesiano. Né? Vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento da vida estudantil de matemática de vocês, tá certo? Então, esses pares ordenados, que eu estou chamando aqui de x e y, são representados graficamente, como a gente vai mostrar aqui abaixo. Então, veja abaixo como podemos representar em um plano, que é o plano cartesiano, né? Que costumamos chamar de plano cartesiano, como eu já acabei de falar aqui para vocês, os pares ordenados 0 e 6, que são esses pares aqui, ó, certo? Menina x, menino y, né? Menina 0, menino 6. Ou então 1 e 5, que é esse aqui, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1 e 6 e 0. Tá bom? Como é que a gente poderia representar isso aqui? Ó? Por exemplo, esse primeiro par ordenado aqui, x é 0, y é 6. Então, bora lá. Aonde aqui no plano cartesiano o x é 0? O x está aqui, ó.
Então, o x é 0, o x está aqui, ó, o x0 está aqui, certo? Mas você não está olhando só para o x, você tem que olhar para o valor de y também. Então, aonde o valor de y vai ser igual a 6. Então, o valor de y é igual a 6 aqui. Então, você segue, ó, 0 aqui, 6 aqui. Então, você vai marcar exatamente nesse ponto aqui. Tá bom? Esse é o nosso primeiro par ordenado, que seria esse aqui, ó. Então, o primeiro par ordenado está representado exatamente nesse ponto aqui. Mas vamos ver outro ponto. X sendo 1, aqui agora, ó, x é 1, y é igual a 5. Aonde x é 1 exatamente nesse ponto aqui, ó. E y tem que ser igual a quanto? Y tem que ser igual a 5, como vocês estão vendo aqui. Então, você vai, se x é 1 aqui, você vai seguindo, ó. Segue aqui, ó, sobe aqui, até o y igual a 5. Então, você vai fazer a junção desses dois e você tem esse ponto aqui. Outro ponto, x2, ó, x2, y4. x2 está aqui, y4 está aqui. Então, você vai unir esses dois pontos. Vou apagar aqui de novo, ó. Você vai unir esses dois pontos, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, x2 você vai subindo, né? y4 você vai de encontro aqui, né, ao encontro desse ponto aqui. Então, você tem esse valor aqui, certo? Mesma coisa, ó, se você for encontrar agora o par ordenado x3, y3. Então, você sobe x e você vai aqui, ó, em y. Então, esse ponto aqui é o ponto 3, 3, né? O par ordenado 3, 3. Outro par ordenado, mais um aqui, ó, x4, y2. x4 está aqui, você sobe até y2 e vai de encontro aqui nesse ponto, tá certo? Então, cada par ordenado desse você consegue representar no plano cartesiano. Ah, professor, para que vai me servir isso aqui? Porque quando eu for construir, quando eu pedir a você para construir o gráfico daquela equação, e a gente vai ver isso nas próximas aulas também, né? Esse gráfico vai ter que ser representado através do plano cartesiano, através de pares ordenados. Então, você vai ter que ter um valor para x e você vai ter que ter um valor para y, como a gente está mostrando aqui, tá bom? Mas, por enquanto, o que eu quero de vocês é que vocês aprendam a localizar esse par ordenado no plano cartesiano, porque a gente vai precisar disso aqui para mostrar como é que é essa equação gráfica, tá certo? Observação: a equação x mais y igual a 6 possui outras raízes, que foi a equação que a gente mostrou anteriormente. A gente tem só aquelas 7 raízes que a gente mostrou ali, né? Só aqueles 7 pares que a gente mostrou ali. Não, você pode ter também menos 1 e 7. Por quê? Porque menos 1 mais 7 vai ser igual a 6, ou seja, satisfaz o resultado dessa equação. Mas aí recai naquilo que eu falei. Não tem sentido você falar menos uma menina, né? Não tem sentido. Então, ou vai ser uma menina, né, positivo, 2, 3, 0, como a gente viu anteriormente. Então, não tem sentido você falar de pessoas como números negativos. Você contar pessoas negativas, digamos assim, né? Então, não faz... Apesar de você encontrar outras raízes, como está mostrando aqui, algumas não satisfazem aquela questão, né? Então, isso aqui não vale. Então, por exemplo, você teria aqui também, ó, 10,5 e menos 4,5. Quando você fizer aqui 10,5 e menos 4,5, você vai ter um total de 6 também. Só que não tem lógica você falar, ó, 10 meninas e meia, né? Então você vai partir uma menina no meio? Não, né? Mesma coisa, menos 4 meninos, né? 4,5 meninos. O menos já está errado, né? Porque você está contando a quantidade negativa de adolescentes. Você ainda está partindo aquela criança no meio, 4,5. Então, está errado, né? E finalizando o nosso conteúdo, a gente chega aqui na parte de equações equivalentes. Olha só, eu só vou mostrar isso aqui porque o livro traz como informação. Mas ela não vai ser tão importante assim para as nossas resoluções, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender então o que seriam equações equivalentes. A gente tem aqui algumas equações. 8 mais x igual a 5, x igual a 5 menos 8 e 6x igual a menos 18, tá bom? Veja que menos 3 é a raiz dessas equações, pois, ao substituirmos x por menos 3 em quadra igualdade, obtemos uma sentença verdadeira. Sim, né? Por exemplo, se eu pegar essa primeira, como está mostrando aqui, no lugar do x eu coloquei menos 3. Então, tem 8 mais menos 3 é igual a 5. 5 é igual a 5. Ok. Aqui, x é igual a 5 menos 8. Né? Se eu substituir aqui no lugar do x o menos 3, né, eu tenho que menos 3 é igual a 5 menos 8 é igual a quanto? Menos 3. Então, você tem também aqui verdadeiro.
aqui verdadeiro. A última, no lugar do x, eu coloco menos 3. Então, 6 vezes menos 3, você tem igual a menos 18, certo? Menos 18 é igual a menos 18, então, torna-se também essa sentença aqui verdadeira. Então, em um mesmo conjunto universo, equações têm as mesmas raízes, são chamadas de equações equivalentes. Então, a gente pode dizer que essas três equações aqui, ó, essa aqui e essa aqui, são equações equivalentes. Por quê? Porque elas possuem a mesma raiz, que no caso aqui desses exemplos que a gente mostrou, é menos 3. Tá bom? Em alguns casos, é necessário obter equações equivalentes para encontrar as raízes de equação. Mais na frente, talvez a gente utilize essa questão aqui de equações equivalentes, tá bom? Mas por enquanto fica só como informação, tá certo? Então aqui mais um exemplo prático, né, de uma equaçãozinha. Em uma balança foram colocados blocos de 1 kg, como vocês podem ver aqui, ó, e um bloco de massa desconhecida, como vocês podem ver aqui também, que eu estou chamando de x, né? Veja que a balança ficou equilibrada, então há um equilíbrio nessa balança com essas duas balanças aqui, esses dois lados da balança aqui, né? Então, bora lá. O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu tenho um x mais, aqui você tem 1, 2, 3, 4. Então, o x mais 4 está equilibrado, ou seja, está igual a 7 bloquinhos aqui, né? De 1, né? Que vale 1 kg. Então, você tem igual a 7. Então, a equaçãozinha que melhor representa essa situação aqui é o quê? X mais 4 é igual a 7, tá certo? Perceba que, como eu falei, a gente consegue perceber facilmente qual é o valor de x. Mas eu só vou mostrar as dicas para esse tipo de resolução aqui quando a gente falar de equação do primeiro grau. Se retirarmos 4 blocos de cada prato, a balança continuará equilibrada. Sim, né? Observe a situação anterior. Se eu retirar esses 4 blocos aqui, e se eu retirar esses 3 aqui de cima com mais um aqui, você tem o quê? Você vai ter o x, né, sozinho aqui desse lado, certo? X aqui. E você tem o quê? 1, 2, 3. Então, você vai ter x igual a 3, certo? Porque você tirou, né, 4 de um lado e 4 do outro. Ou seja, se você tirou de um lado e tirou do outro, foi a situação que eu comentei lá no início da aula, né? Você pode multiplicar de um lado, multiplicar do outro, você pode somar de um lado, somar do outro, subtrair, e você pode elevar também a algum expoente. Então, você satisfaz essa igualdade, menos que você mexa, desde que você mexa de um lado e de outro. Então, a situação, como a gente está mostrando aqui, ó, ficou o quê? X igual a 3, perceba que a balança continua equilibrada, tá bom? Para x igual a 3. E aí, a gente chega naquela mesma situação que a gente comentou no início da aula, só que isso aqui tem um nome agora. Você conhece como princípio aditivo das igualdades. Ou seja, quando adicionamos ou subtraímos uma mesma quantidade, como eu já falei anteriormente, nos dois membros de uma equação, obtemos uma fração equivalente à primeira, utilizando o conceito de frações equivalentes, né? Ou melhor, de equações equivalentes, como a gente acabou de mostrar. E aí, quando você adiciona ou subtrai, esse princípio é o que a gente chama de princípio aditivo. Certo? Então, por exemplo, você tem aqui x mais 4 igual a 7. Se eu subtrair 4 de um lado e subtrair 4 do outro, que foi a situação da balança anterior, né? Você permanece, né, em igualdade, digamos assim. Então, você, seguindo o princípio aditivo, você continua com essa igualdade. Então, x é igual a 3, como a gente viu na balança anterior. Tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, que x mais 4 igual a 7 é equivalente a x igual a 3. Tá bom? Porque se eu substituir o valor de x ali, né, o mesmo valor da raiz de x mais 4 igual a 7 é o valor da raiz de x igual a 3. Situação 2. Em um dos pratos da balança abaixo, há 3 blocos com massa de y quilos cada. Né? Então, você tem aqui ó, y, y e y. Não sei quantos quilos são aqui, tá bom? E no outro, há 18 blocos com massa de 1 kg. Então, você percebe que está em equilíbrio essa balança, né? E isso aqui se torna uma igualdade. Então, você tem o quê? 3y, né? 1, 2, 3. Então, você tem 3y. Está em equilíbrio, então está igual a 18, que são 18 quilos, como a gente mostrou aqui, cada pezinho de 1 kg, certo? Eu sei aqui de cara, dá para perceber o resultado dessa equação, a raiz dessa equação? Dá, vocês já sabem, né? Mas bora lá, vamos falar agora de um outro princípio, né? Deixa eu só explicar essa situação, que vai aparecer agora um princípio que a gente chama de princípio multiplicativo. Mas vamos entender essa situação aqui, ó.
Se deixarmos no prato da esquerda a terça parte dos blocos, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um terço, digamos assim, né? Então, se tinha 3, eu estou pegando um terço. No caso, deixa eu colocar um terço aqui, ó. Um terço. Né? Se tinha 3, você pegou 1, então você está pegando a terça parte, ok? Então, você deixou só um peso daquele de y quilos, que eu não sei quanto é ainda. Deveremos fazer o mesmo no prato da direita. Então, se você tinha aqui, ó, também, ó, aqui você tem 1, 2, 3. Eu estou pegando também só essa parte, só essa fileira de baixo aqui. Então, eu estou pegando um terço também. Então, eu peguei um terço aqui e um terço aqui. Eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados, tá bom? Então, a gente vai concluir que é o quê? Que o nosso y, né, que é o que a gente precisava resolver, vai ser igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y igual a 6, certo? E aí, quando você multiplica ou divide por um mesmo número não nulo os dois membros de uma equação, obtemos uma outra fração equivalente à primeira. Esse princípio é o que a gente conhece de princípio multiplicativo, que eu também já havia comentado no início da aula. Então, se você pegar e fazer uma divisão de um lado, uma divisão do outro, multiplicação de um lado, multiplicação do outro, pelo mesmo valor, obviamente, né, você continua respeitando aquela igualdade, tá certo? E aí você acaba criando frações, melhor, equações equivalentes. Então, eu posso dizer o seguinte, que 3y igual a 18 é equivalente a y igual a 6. Por quê? Porque as raízes dessa equação são as mesmas. E aí, crianças, a gente chega aqui nos exercícios, né, no final da nossa aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais extensa, mas o conteúdo de equações exige esse tipo de aula, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode sair aqui do 7º ano sem entender essa parte de equações, porque ela vai ser muito importante o ano que vem, no 8º ano, tá bom? Então, eu quero que vocês façam as questões 7 e 8, página 197, e as questões 16 e 17, a página 198. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Lembrando que sábado agora nós teremos mais uma aula gravada, continuando, portanto, o nosso conteúdo de equações. Então vai ter um acúmulo de exercícios, certo? Administrem o tempo de vocês direitinho para que a gente consiga dar conta desses exercícios para a semana que vem, tá bom? Então a gente fica por aqui. Um beijo para vocês, abraços a todos, até a próxima. Tchau, tchau.